começo. Era isso o que você queria me mostrar? Não. O que eu queria mostrar está ali, atrás da igreja. Quando iam sair da frente da vitrine, a imagem de alguns soldados da ONU apareceu numa tela de TV. Olhe, disse Sofia. A imagem havia se fechado sobre um dos soldados, que usava uma barba bem parecida com a de Alberto. De repente ele ergueu um cartaz de cartolina no qual estava escrito "Até breve, Hilde", e com um aceno de adeus desapareceu. Que ousadia! Exclamou Alberto. Era o major? Não vou nem responder. Atravessaram a praça da igreja e chegaram à nova rua principal. Alberto estava levemente irritado. Caminharam um pouco e ele parou diante de uma livraria chamada Libris, a maior da cidade. Você quer me mostrar alguma coisa aqui? Vamos entrar. Dentro da livraria, Alberto apontou para a maior estante de livros. Ela estava subdividida em 3 partes, assim designadas: New Age, Modos de Vida e Misticismo. Nas prateleiras havia livros com muitos títulos intrigantes. Existe vida após a morte? Os segredos do espiritismo? Tarô? O fenômeno UFO? Curas? O retorno dos deuses? Você já passou por aqui? O que é astrologia? E muitos, muitos outros. Na parte de baixo da estante havia pilhas de outros livros semelhantes. Isto é o século XX, Sofia. Este é o templo da nossa era. Você acredita nessas coisas? O que importa é que muitos desses livros não passam de bobagem, e ainda assim vendem tanto quanto os livros pornográficos. Aliás, muitos deles poderiam ser chamados de pornografia. Aqui, a geração que está crescendo agora pode comprar os livros que mais lhe interessam. Só que a relação entre a verdadeira filosofia e esses livros é mais ou menos a mesma que existe entre o amor verdadeiro e a pornografia. A comparação não é um tanto grosseira? Bem, vamos nos sentar ali na praça. E saíram da livraria. Na frente da igreja encontraram um banco vazio. Debaixo das árvores, algumas pombas disputavam uns grãozinhos de alimento, e no meio delas havia um ou outro pardal muito entusiasmado. Sentaram-se e Alberto começou. Parapsicologia, telepatia, clarividência, psicocinética, espiritismo, astrologia, ufologia. A criança tem muitos nomes. Mas, diga-me com franqueza, você acha que tudo não passa de besteira? Naturalmente não seria de bom tom para um filósofo de verdade colocar tudo isso no mesmo saco. Mas não quero excluir a hipótese de que todas essas palavras que acabei de mencionar esboçam um mapa detalhado de uma paisagem que não existe. Seja como for, muitas dessas coisas não passam do que Hume chamou de fantasmagoria e ilusão, e quis atirar ao fogo. Em muitos desses livros não encontramos uma única experiência verdadeira. Mas então por que se escrevem tantos livros sobre essas coisas? Porque isto é simplesmente o melhor negócio do mundo. Muitas pessoas querem ter essas coisas. E por que você acha que elas querem essas coisas? Porque anseiam por algo místico ou por outra coisa que aponte para além da monotonia de sua vida cotidiana. Só que, infelizmente, acabam exagerando. Como assim? Aqui estamos nós no meio de uma aventura fantástica. O milagre da criação se desenrola diante de nossos olhos. E é em plena luz do dia, Sofia. Não é incrível? Sem dúvida. Para que então procurar tendas ciganas ou os pátios das academias para experimentar algo de excitante ou transcendente? Você está querendo dizer que os autores desses livros são todos uns incompetentes e mentirosos? Não, eu não disse isso. Deixe-me explicar darwinisticamente o que eu quero dizer. Estou ouvindo. Pense em tudo o que acontece no decorrer de um único dia. Concentre-se num único dia de sua própria vida e pense em tudo o que você vê e experimenta. Às vezes ocorrem coincidências estranhas. Por exemplo, você entra numa loja e compra uma coisa que custa 28 coroas. Pouco depois chega a Yurum e traz a você as 28 coroas que você emprestou para ela não sei quando. Daí você vai ao teatro e a sua poltrona é de número 28. Sem dúvida seriam coincidências misteriosas. Mas não deixariam de ser coincidências. Acontece que muitas pessoas colecionam coincidências como essas. Elas colecionam experiências misteriosas ou inexplicáveis, extraídas da vida de alguns milhões de pessoas, que depois são reunidas num livro e apresentadas ao leitor como farto material de prova. E este material cresce a cada dia. Só que mesmo neste caso trata-se de uma loteria, da qual não passamos de números premiados. Quer dizer que não existem clarividentes ou médiums? Existem, sim,
e se deixarmos de lado os embustes, encontraremos outra explicação importante para as experiências supostamente místicas que eles vivem. E qual é esta explicação? Você ainda deve se lembrar do que falamos sobre a teoria do inconsciente de Freud. Quantas vezes eu vou ter que dizer que não sou do tipo de pessoa que se esquece facilmente das coisas? Freud já tinha chamado a atenção para o fato de nós sermos uma espécie de médium de nosso próprio inconsciente. De repente pode acontecer de nos flagrarmos fazendo ou pensando coisas sem entender bem o porquê. Isto se explica pelo fato de o número das nossas experiências, pensamentos e vivências ser muito maior do que o nosso consciente é capaz de armazenar. Algumas vezes as pessoas falam ou então andam enquanto dormem. Podemos chamar isso de um automatismo mental. Também, sob hipnose, as pessoas podem dizer coisas sem querer. E você se lembra dos surrealistas que tentavam escrever e pintar automaticamente, transformando-se assim em médiums de seus próprios inconscientes? Lembro-me disso também. Em nosso século, e com alguma regularidade, temos notícias de pessoas, de médiums, que seriam capazes de entrar em contato com os mortos. Este médium receberia mensagens de pessoas que, por exemplo, viveram há muitos anos. E então, ou o médium fala com a voz do morto, ou então escreve automaticamente, psicografando, como se costuma dizer, o que o morto tem a dizer. Para muitas pessoas, isto tem sido visto como prova da existência de uma vida após a morte, ou da existência de muitas vidas. Não estou querendo dizer que todos estes médiuns sejam uns charlatões. Alguns deles, ao que parece, agem de boa fé. Eles até podem ser médiums, mas só de seu próprio inconsciente. Existem vários exemplos de experimentos envolvendo médiums que, numa espécie de transe, mostraram conhecimentos e habilidades que nem eles, nem as outras pessoas podiam explicar de onde vinham. Uma mulher que não sabia hebraico, por exemplo, de repente começou a falar nesta língua. Nesse caso, a explicação foi a seguinte: ou ela já tinha vivido uma vez, ou então realmente tinha entrado em contato com um espírito que falava hebraico. E então, Sofia, o que você acha? Descobriu-se depois que ela tivera uma babá judia quando criança. Ah, você ficou desapontada, Sofia? Pois não deveria. Afinal, não é fantástico descobrir como uma só pessoa é capaz de armazenar em seu inconsciente tantas experiências já vividas? Entendo o que você quer dizer. Muitas das curiosidades de nossa vida cotidiana também podem ser explicadas pela teoria do inconsciente de Freud. Por exemplo, quando recebo o telefonema de um amigo que não vejo há muitos anos, justamente no momento em que estou procurando o telefone dele para ligar, fico até arrepiada. O motivo desta aparente coincidência pode ser, por exemplo, o fato de nós dois termos ouvido no rádio uma velha canção, uma canção que ouvimos da última vez em que nos encontramos, por exemplo. Acontece que simplesmente não percebemos a ligação entre as coisas. Quer dizer que tudo isto não passa ou de charlatanismo ou então do efeito número premiado da loteria ou ainda de manobras do inconsciente. De qualquer forma, estou querendo dizer que é sempre mais saudável olhar com certo ceticismo para essas estantes de livros. E isto é importante também para um filósofo. Na Inglaterra, os céticos têm a sua própria associação. Há muitos anos, eles ofereceram uma elevada soma em dinheiro ao primeiro que lhes trouxesse uma pequena prova que fosse de algum evento sobrenatural. E não precisava ser nada de espetacular. Um simples caso de telepatia bastava. Até hoje ninguém se apresentou. Outra coisa, completamente diferente, é o fato de existirem muitas coisas que nós, seres humanos, não entendemos. É possível até que não conheçamos ainda todas as leis da natureza. No século passado, muitos consideravam magia fenômenos como o magnetismo ou a eletricidade. Acho que minha bisavó ficaria de olhos arregalados se eu falasse com ela sobre televisão ou computadores. Mas você não acredita mesmo em nada de sobrenatural? Já falamos sobre isso. A simples palavra sobrenatural já me soa estranha. Não. Acredito que existe apenas uma natureza, mas que, em compensação, ela é absolutamente fabulosa. Isto significa que o sobrenatural só existe nos livros que você me mostrou? Todos os verdadeiros filósofos devem ter os olhos bem abertos. Mesmo que nós nunca tenhamos visto uma gralha branca, jamais podemos desistir de procurar por uma. E poderá chegar o dia em que até um cético como eu tenha de aceitar um fenômeno no qual não quis acreditar até então. Se eu não considerasse essa possibilidade, seria um dogmático, e não seria, portanto, um filósofo de verdade. Durante algum tempo, Alberto e Sofia ficaram sentados no banco da praça sem dizer nada. Orgulhosas, as pombas arrulhavam e passavam por eles de pescoço empinado. De vez em quando, algumas voavam, espantadas por um movimento brusco ou por uma bicicleta que passava.
Preciso ir para casa preparar a festa, disse Sofia, quebrando o silêncio. Só que antes de nos despedirmos, quero lhe mostrar uma gralha branca. Ela está mais perto do que a gente pensa. Alberto levantou-se e fez um sinal para que ela o acompanhasse de novo à livraria. Desta vez deixariam de lado todos os livros sobre fenômenos sobrenaturais. Alberto parou diante de uma pequena estante que ficava no fundo da livraria. Sobre a estante havia uma pequena placa em que estava escrito Filosofia. Alberto apontou para um dos livros, e Sofia levou um tremendo susto quando leu o título: O Mundo de Sofia. Posso comprá-lo para você? Não sei se ouso responder que sim. Pouco depois, porém, ela já voltava para casa com o livro numa das mãos e a sacola de compras para a festa na outra. A festa no jardim. Uma gralha branca. Hilde sentia-se como se tivesse criado raízes na cama. Seus braços estavam doloridos, pesados, e suas mãos, que seguravam um pesado fichário, tremiam. Eram quase 11 horas. Havia mais ou menos 2 horas ela estava ali lendo sem parar. Durante a leitura, às vezes rira às gargalhadas, outras desviara os olhos das páginas e bocejara. Ainda bem que estava sozinha em casa. E quantas coisas ela tinha lido e aprendido naquelas últimas 2 horas. Tudo começara no momento em que Sofia deixou a cabana na floresta e tentou atrair para si a atenção do major. Ela acabou subindo no alto de uma árvore, de onde foi resgatada pelo ganso Martim, que apareceu como um anjo salvador vindo do Líbano. Embora muito tempo já tivesse passado, Hilde não havia se esquecido de quando seu pai lera para ela a história de Nils Holgersson e de sua viagem pela Suécia nas asas de um ganso. Durante muito tempo depois daquela leitura, ela e seu pai continuaram a se comunicar numa língua secreta que tinha tudo a ver com o livro. E agora ela fazia reviver a figura do ganso. E o que dizer do Grand Début de Sofia indo sozinha a um café? Hilde tinha se interessado particularmente pelo que Alberto contara sobre Sartre e o existencialismo. Ele quase tinha conseguido convencê-la. Aliás, não era a primeira vez que isto acontecia durante a leitura da história. Havia cerca de 1 ano, Hilde comprara um livro sobre astrologia. De outra vez, voltara para casa com um baralho de tarô. Numa terceira, comprara um livro sobre espiritismo. A cada vez, seu pai tinha feito umas advertências, alertando-a para a importância da razão e também para o perigo da superstição. Mas só agora era chegada a hora de sua revanche. Só agora ele dava o seu troco. Parecia bem claro que ele não queria ver sua filha crescer sem ter os olhos bem abertos para uma série de bobagens. E para deixar tudo isto bem claro, ele tinha até acenado para ela de dentro de um televisor que estava na vitrine de uma loja de aparelhos eletrônicos. Ele bem que poderia ter se poupado disso. Mas o que a deixava mais intrigada era mesmo a garota de cabelos escuros. Sofia, Sofia, quem é você? De onde você vem? Por que você entrou na minha vida? Ao final do capítulo, Sofia ganhara um livro sobre si mesma. Seria o mesmo livro que Hilde tinha agora nas mãos? Mas aquilo era apenas um fichário. Não tinha importância. Como era possível alguém achar um livro sobre si mesmo dentro de um livro sobre si mesmo? O que aconteceria quando Sofia lesse este livro? O que aconteceria agora? O que poderia acontecer agora? Hilde sentiu com os dedos que faltavam poucas páginas para o livro terminar. Ao voltar para casa, Sofia viu que sua mãe estava no mesmo ônibus que ela tinha tomado. Droga! O que sua mãe diria se visse o livro que ela segurava? Sofia tentou enfiar o livro na sacola junto com as serpentinas e as bexigas que comprara para a festa, mas não conseguiu. Olá, Sofia. Nós duas no mesmo ônibus? Que bom. Oi, mãe. Você comprou um livro? Não, quer dizer, não diretamente. O Mundo de Sofia. Que interessante. Sofia percebeu que não iria muito longe com a mentira. Foi um presente do Alberto. Eu já podia imaginar. Estou ansiosa por conhecê-lo. Posso dar uma olhada no livro? Será que você poderia pelo menos esperar a gente chegar em casa? Este livro é meu, mamãe. Claro, é claro que o livro é seu. Eu só queria dar uma olhadinha na primeira página. Deus meu! Sofia Mundsen voltava da escola para casa. Percorrera a primeira parte do caminho em companhia de Jorun. Tinham conversado sobre robôs. É isso que está escrito aí? Sim, é isso mesmo, Sofia. O autor é um tal de Albert Gnag. Nunca ouvi falar dele. Como é mesmo o sobrenome do seu Alberto? Knox. Você ainda vai acabar descobrindo que este cara esquisito escreveu um livro inteiro sobre você, Sofia. E usando um nome falso, isto é, um pseudônimo.
Ele não escreveu livro nenhum, mamãe. Deixa para lá, você não entende nada mesmo. Tudo bem, se é assim. Amanhã é o dia da festa, e então tudo isto vai se esclarecer, você vai ver. Albert Knag vive numa realidade completamente diferente, é por isso que este livro é uma gralha branca. Não, pode parar, que história é essa de gralha branca? Não era o coelho que era branco? Deixa para lá. E o diálogo entre mãe e filha parou por aí, até que as duas tiveram que descer quando chegaram no ponto da rua Clovervine. Bem ali estava acontecendo uma manifestação. Deus do céu! Exclamou a mãe de Sofia. E eu que pensava que aqui nós estaríamos livres desses políticos de rua. A manifestação era formada por não mais do que 10 ou 12 pessoas. Nos cartazes que elas carregavam estava escrito: o maior não tarda a chegar. Boa comida na noite de São João. Sim, como não? E mais poderes para a ONU. Sofia chegou a ficar com pena de sua mãe. Não se preocupe com eles, disse. Mas não é uma manifestação muito estranha, Sofia? Chega a ser quase absurda. Uma coisinha de nada. O mundo está mudando muito depressa. Na verdade, isso não me surpreende nem um pouco. Você não deveria ficar surpresa por estar surpresa. De jeito nenhum. Os manifestantes não foram violentos. Só espero que não tenham pisado nos nossos canteiros de rosas. Não consigo imaginar para que servem manifestações desse tipo em jardins. Bem, vamos logo para casa e veremos. Era uma manifestação filosófica, mamãe, e os filósofos de verdade não pisam em canteiros de flores. Posso dizer uma coisa, Sofia? Não sei se realmente ainda acredito em filósofos de verdade. Hoje em dia, quase tudo é sintético, artificial. O período da tarde e da noite foram dedicados aos preparativos da casa e da cozinha. Na manhã seguinte, eles enfeitaram a mesa e o jardim, e Yorun veio ajudá-las. Cada vez que eu penso que os meus pais também vêm, a culpa é toda sua, Sofia. Meia hora antes de os convidados começarem a chegar, já estava tudo pronto. As árvores do jardim estavam enfeitadas com serpentina e lanternas. Fios compridos tinham sido puxados por uma janela do porão. O portão do jardim, as árvores que acompanhavam o passeio e a fachada da casa estavam decorados com balões que Sofia e Yorun tinham levado 2 horas para encher. A mesa estava arrumada com o que havia para comer: frango, salada e diferentes tipos de pãezinhos feitos em casa. Na cozinha estavam prontos os brigadeiros, a torta de creme, as rosquinhas e o bolo de chocolate. O bolo de aniversário, formado por 24 camadas que iam diminuindo de tamanho da base até o topo, também já estava sobre a mesa. No topo do bolo havia a figura de uma jovem em trajes de confirmanda. Sua mãe tinha lhe assegurado que a figura podia muito bem ser a de uma jovem de 15 anos, não confirmada, mas Sofia estava certa de que sua mãe tinha colocado a figura no bolo porque ela, Sofia, pouco tempo atrás lhe havia dito que ainda não sabia se queria mesmo ser confirmada. A gente realmente não economizou em nada, repetia sua mãe sem parar. E então os convidados começaram a chegar. As primeiras foram 3 colegas de escola. Elas vestiam blusas de verão, jaquetas bem leves e saias compridas, e tinham passado um pouco de maquilagem nos olhos. Pouco depois foi a vez de Jürgen e Lass entrarem gingando o portão adentro, num misto de embaraço e arrogância juvenil. Parabéns e muitas felicidades. Quer dizer que agora você já é uma adulta. Sofia percebeu que Yorun e Jürgen trocavam olhares secretos. Havia qualquer coisa no ar. Não era à toa que era o solstício de verão. Todos haviam trazido presentes e, como se tratava de uma festa filosófica, muitos tinham se preocupado em ler pelo menos a definição de filosofia antes de virem para a festa. Nem todos tinham conseguido comprar um presente filosófico, mas a maioria quebrou a cabeça para pelo menos escrever alguma coisa filosófica no cartão de aniversário. Dentre outras coisas, Sofia ganhou um dicionário de filosofia e um diário com um cadeado com os seguintes dizeres na capa: Minhas primeiras reflexões filosóficas. Enquanto os convidados iam chegando, a mãe de Sofia servia suco de maçã em taças de vinho branco. Seja bem-vindo. Como você se chama, meu jovem? Já fomos apresentados? Que bom que você veio, Cecília. Só quando todos os convidados tinham chegado e passeavam sob as árvores frutíferas com suas taças é que o Mercedes branco dos pais de Yorun parou na frente do portão. O tesoureiro municipal usava um terno cinza clássico, de corte elegante. A distinta senhora Ingebrigtsen também usava um terninho, só que vermelho e bordado com lantejoulas.
Sofia era capaz de jurar que ela comprara uma boneca Barbie em alguma loja de brinquedos e depois mandar uma costureira fazer uma roupa igual à da boneca. É claro que também havia outra possibilidade. O tesoureiro municipal podia ter comprado a boneca e depois a levado a um mágico que a transformara numa mulher de carne e osso. Mas esta possibilidade era tão remota que Sofia preferiu ficar com a primeira. Os dois desceram de seu Mercedes e entraram no jardim, deixando os jovens convidados com os olhos arregalados de admiração. Todo empolado, o próprio tesoureiro municipal entregou a Sofia um embrulho comprido e fino. Sofia tentou controlar-se quando, ao desembrulhar o presente, viu que era uma boneca Barbie. Yorun ficou fora de si. Vocês ficaram loucos? Sofia não brinca mais de boneca. Em meio a um tilintar de lantejoulas, a senhora Ingebrigtsen se apressou em dizer: mas ela pode usar para enfeitar o quarto, Yorun. De qualquer forma, muitíssimo obrigada, disse Sofia, tentando apaziguar as coisas. Quem sabe eu não possa começar com ela uma coleção de bonecas? Nesse meio tempo, os convidados já estavam à volta da mesa. Só está faltando o Alberto, disse a mãe de Sofia, e o nervosismo de suas palavras deixaram entrever que ela tentava disfarçar certa preocupação. Os primeiros boatos sobre o convidado especial já estavam circulando entre os convidados. Se ele prometeu que vem, então ele vem. Acho que podemos nos sentar mesmo sem ele, não é? Claro, vamos nos sentar. A mãe de Sofia começou a indicar aos convidados seus lugares na mesa. Entre ela e Sofia deixou um lugar vazio. Depois disse algumas palavras sobre a comida, sobre o bom tempo e sobre o fato de que Sofia já era quase uma mulher adulta. Eles já estavam sentados há cerca de meia hora quando um homem de meia idade, usando um cavanhaque preto e boina, veio andando pela Clovervine e atravessou o portão de entrada do jardim. Nas mãos ele trazia um enorme buquê de 15 rosas. Alberto! Sofia levantou-se apressada e foi correndo até ele. Abraçou-o e pegou o buquê. Ele reagiu a esta recepção, tirando do bolso umas bombinhas de salão que acendeu e foi jogando pelo jardim. Perto da mesa, acendeu uma chuva de prata, colocou-a sobre o bolo e só então foi se sentar no lugar vazio que havia entre Sofia e sua mãe. Estou muito feliz por poder estar aqui, disse. Todos os convidados estavam completamente embaraçados. A senhora Ingebrigtsen lançou a seu marido um olhar muito eloquente. A mãe de Sofia, ao contrário, estava tão aliviada por ele finalmente ter aparecido que seria capaz de perdoá-lo por qualquer coisa. Só a muito custo, a aniversariante conseguia conter um sorriso de felicidade que parecia tê-la tomado por inteiro. A mãe de Sofia bateu com o talher no copo e disse: eu gostaria de dar as boas-vindas a Alberto Knox nesta festa filosófica. Quero dizer a todos que ele não é meu novo namorado, pois embora meu marido passe boa parte do tempo viajando, no momento eu não tenho namorado nenhum. Esta pessoa fascinante é o novo professor de filosofia de Sofia. Quer dizer, ele é capaz de acender o pavio de outras coisas, e não só de bombinhas, como vocês puderam ver. O Sr. Knox é capaz de, por exemplo, tirar um coelhinho branco de dentro de uma cartola preta. Ou era uma gralha branca, Sofia? Obrigado, disse Alberto e sentou-se. Saúde, disse Sofia, e todos os convidados ergueram as suas taças. Depois disso, continuaram sentados comendo o frango e a salada. De repente, Yorun levantou-se, foi até Jürgen com passos decididos e deu-lhe um apaixonado beijo na boca. Jürgen respondeu a esta tentativa de aproximação, puxando-a para junto de si, a fim de melhor poder retribuir o beijo. Acho que vou desmaiar, exclamou a senhora Ingebrigtsen. Ei, crianças, tudo bem, mas não aqui na mesa, limitou-se a senhora Mundsen a comentar. Por que não? Perguntou Alberto, virando-se para ela. Que pergunta mais estranha. Para um filósofo de verdade, nenhuma pergunta é estranha. Nesse momento, os dois garotos, que não tinham ganho beijo nenhum, começaram a jogar ossinhos de frango no telhado. Isso fez com que a mãe de Sofia comentasse: por favor, não façam isso. É tão ruim ter de tirar ossinhos de frango das calhas. Desculpe, disse um dos meninos, e passaram a jogar os ossinhos por cima da cerca do jardim. Acho que está na hora de recolher os pratos e servir o bolo, disse a mãe de Sofia. E quem vai querer café? O casal Ingebrigtsen, Alberto e ainda 2 outros convidados ergueram a mão. Sofia e Yorun, vocês não querem me ajudar? A caminho da cozinha, as 2 amigas trocaram alguns comentários. Por que você o beijou? Eu vi a boca dele e fiquei morrendo de vontade. Foi uma coisa totalmente irresistível. Que gosto tem beijar? É diferente do que eu tinha imaginado, mas... quer dizer que foi a primeira vez? Mas certamente não será a última.
Pouco depois, já havia café e bolo na mesa. Alberto distribuiu bombinhas para os garotos e a mãe de Sofia bateu novamente com o talher, só que desta vez na xícara. Não quero fazer um longo discurso, mas só tenho uma filha e esta é uma oportunidade única para dizer que exatamente há uma semana e um dia ela fez 15 anos de idade. Como vocês podem ver, nós não economizamos em nada nesta festa. O bolo tem 24 camadas, quer dizer, no mínimo uma camada inteira para cada um. Quem se servir primeiro pode pegar 2 camadas, pois as primeiras são menores e vão aumentando paulatinamente. Como na nossa vida. E quando Sofia era pequena, ela ensaiava uns pequenos e tímidos passos aqui por perto. Com o passar do tempo, estes pequenos círculos foram se ampliando e hoje já chegam até a cidade velha. E como seu pai vive viajando, Sofia ainda conversa por telefone com o mundo inteiro. Parabéns pelos seus 15 anos, Sofia. Que coisa encantadora! Exclamou a senhora Ingebrigtsen. Sofia não estava bem certa se a senhora Ingebrigtsen estava se referindo ao discurso, à sua mãe ou a ela mesma, Sofia. Os convidados aplaudiram e o menino jogou uma bombinha na pereira. Então Jorunn levantou-se e tentou tirar Jørgen da cadeira. Ele se deixou levar e os dois deitaram-se na grama e continuaram a se beijar. Pouco depois, já estavam rolando pela relva debaixo do pé de framboesas. Hoje em dia são as meninas que tomam a iniciativa, observou o tesoureiro municipal. E dizendo isto, levantou-se e foi até o pé de framboesas para poder ver melhor o que estava acontecendo por lá. Quase todos os outros o seguiram. Só Alberto e Sofia continuaram sentados em seus lugares. Logo, os convidados tinham feito um semicírculo ao redor de Jorunn e Jørgen, que tinham passado de beijinhos inocentes a uns amassos mais pesados. Não há um meio de separar esses dois, disse a senhora Ingebrigtsen, e havia um tom de orgulho na sua observação. Não, é a espécie humana reivindicando seu direito de continuar existindo, disse o marido. Depois olhou ao redor a fim de colher alguma espécie de elogio por estas palavras tão bem colocadas. Quando viu que as pessoas se limitavam a concordar silenciosamente com a cabeça, ele acrescentou: não há o que fazer. De longe, Sofia viu que Jørgen tentava desabotoar a blusa branca de Jorunn, a esta altura já toda cheia de raminhos de grama. Ela, por sua vez, tentava desafivelar o cinto dele. Só espero que vocês não apanhem um resfriado, disse a senhora Ingebrigtsen. Sofia olhou desesperada para Alberto. A coisa está indo mais depressa do que eu imaginei, disse ele. Precisamos sair o mais depressa possível daqui. Antes, porém, quero dizer algumas palavras. Sofia bateu palmas para chamar a atenção das pessoas. Será que vocês podiam se sentar novamente? Alberto quer dizer algumas palavras. Um tanto a contragosto, todos voltaram para seus lugares, exceto Jorunn e Jørgen. O senhor vai mesmo fazer um discurso? Perguntou a mãe de Sofia. Que coisa mais simpática. Obrigado pela atenção. Fiquei sabendo que o senhor gosta muito de passear, disse a mãe de Sofia, e era evidente que ela queria começar uma conversa com Alberto. É tão importante manter-se em forma, e também fiquei contente em saber que o senhor leva o seu cachorro para passear. O nome dele não é Hermes? Alberto levantou-se e bateu com a colherinha na xícara de café. Querida Sofia, começou ele, gostaria de lembrar a todos que esta é uma festa filosófica, por isso vou fazer um discurso filosófico. Nesse momento ele foi interrompido por aplausos. Acho que uma pitada de razão não vai estragar a atmosfera divertida dessa festa. Razão à parte, não quero me esquecer de cumprimentar Sofia pelos seus 15 anos. Alberto nem tinha concluído a frase quando todos ouviram o barulho do motor de um avião. Pouco depois, o avião dava voos rasantes sobre o jardim. Presa à cauda dele havia uma longa faixa na qual estava escrito: muitas felicidades pelos seus 15 anos. E isso foi motivo para outros aplausos, mais calorosos ainda. Vocês estão vendo? Exclamou a mãe de Sofia. Este senhor é mesmo capaz de outras coisas, além de simplesmente acender bombinhas de São João. Obrigado, mas isso não foi nada. Nas últimas semanas, Sofia e eu estivemos fazendo uma importante pesquisa filosófica. E agora, nesta festa, queremos tornar público o que descobrimos. O que vamos contar a vocês é o segredo mais profundo de nossa existência. Nesse momento baixou sobre a mesa um silêncio tão grande que se podia ouvir o canto dos pássaros misturados aos suspiros que vinham de debaixo do pé de framboesas. Continue, disse Sofia. Após cuidadosas reflexões filosóficas que se estenderam dos primeiros filósofos gregos até os dias de hoje, descobrimos que vivemos nossas vidas dentro da cabeça de um major. Ele se encontra atualmente no Líbano, trabalha como observador da ONU e escreveu um livro sobre nós para dar de presente à sua filha, em Lillesand. Ela se chama Hilde Möller-Gnag e fez 15 anos no mesmo dia de Sofia.
O livro, que conta a história de todos nós aqui presentes, estava sobre o criado mudo de Hilde quando ela acordou na manhã de 15 de junho. Para ser mais exato, não se trata exatamente de um livro, mas de um fichário. Neste exato momento, ela está passando o dedo indicador sobre as poucas páginas que faltam para terminar a leitura. As pessoas sentadas à mesa estavam ficando visivelmente nervosas. Nossa existência não passa, portanto, de uma espécie de brincadeira inventada para divertir Hilde Möller-Knag no dia de seu aniversário. Isto porque todos nós fomos inventados para servir como uma espécie de moldura para o curso de filosofia que seu pai, o Major, escreveu para ela. Isto significa, por exemplo, que o Mercedes branco parado lá fora não vale 1 centavo sequer. Aliás, ele não vale mais do que todos os Mercedes brancos que estão dentro da cabeça do pobre major da ONU, que acabou de ir se sentar à sombra para não pegar uma insolação. É que no Líbano faz muito calor, meus amigos. Que coisa mais louca! Exclamou o tesoureiro municipal. Isso é um absurdo. Todos são livres para falar, prosseguiu Alberto, sem se incomodar com o que acabara de ouvir. Mas a verdade é que toda esta festa não passa de um absurdo. A única pitada de razão nesta festa toda é este discurso. Nesse momento, o tesoureiro municipal levantou-se e disse: a gente se esforça ao máximo para cumprir o dever e se preocupa em fazer seguro contra tudo e contra todos. De repente aparece um pateta preguiçoso e quer reduzir todo este esforço a nada com suas afirmações pretensamente filosóficas. Alberto concordou com a cabeça. Não é seguro contra este tipo de conhecimento filosófico. Estamos falando aqui de algo que é pior do que uma catástrofe natural, senhor tesoureiro. Como o senhor deve saber muito bem, nenhum seguro cobre este tipo de dano também. Isto aqui não é uma catástrofe natural. Não, é uma catástrofe existencial. Deem uma olhada para o pé de framboesas e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Não podemos fazer seguro contra o colapso de toda a nossa vida. Também não podemos fazer seguro contra a possibilidade de o sol se apagar. Será que nós temos mesmo de continuar ouvindo essas besteiras? Perguntou o pai de Yorum à sua esposa. Ela balançou a cabeça, e a mãe de Sofia fez o mesmo. Que tristeza, disse ela. E olhe que nós não fizemos economia para organizar esta festa. Mas os convidados mais jovens fitavam Alberto sem piscar. Em geral é isso mesmo que acontece. Os mais jovens são os mais abertos às novas ideias e pensamentos do que aqueles que já viveram um pouco mais. Nós gostaríamos muito de continuar ouvindo o senhor, disse um garoto de cabelos loiros e que usava óculos. Muito obrigado. Mas não há muito mais o que dizer. Quando descobrimos que não passamos de imagens oníricas na mente sonolenta de outra pessoa, acho que a coisa mais racional a fazer é calar-se. Antes de acabar, porém, quero aconselhar vocês, meus jovens, a fazer um curso de História da Filosofia. Ela ajudará vocês a desenvolver uma opinião crítica em relação ao mundo em que vivemos e também em relação aos valores da geração mais velha, o que é muito importante. Se há uma coisa que me preocupei em ensinar a Sofia, esta coisa foi a importância do pensamento crítico. Hegel chamou isto de pensamento negativo. O tesoureiro municipal continuava de pé, tamborilando os dedos sobre a mesa. Este agitador está tentando destruir as noções saudáveis que nós, juntamente com a escola e a igreja, tentamos semear na geração mais jovem, na geração que é o nosso futuro e que um dia herdará o que possuímos. Se ele não sair daqui imediatamente, vou telefonar para o meu advogado. Ele saberá o que fazer. O que o senhor acha que deve fazer não tem a menor importância, pois o senhor não passa de uma sombra. Além disso, Sofia e eu vamos abandonar esta festa em breve. É que o curso de filosofia não foi um projeto puramente teórico. Ele terá também um lado prático. Quando chegar a hora, vamos fazer nosso grande número e desaparecer no ar. E assim, escaparemos também da mente do major. Helene Mundsen segurou no braço de sua filha. Você não está pensando em me deixar, está, Sofia? Sofia passou o braço pelo ombro de sua mãe e olhou para Alberto. Mamãe vai ficar tão triste. Não vai não, pois tudo isto é absurdo. Você não pode esquecer o que aprendeu. É exatamente desse tipo de besteira que queremos nos libertar. Sua mãe é tão simpática e adorável quanto o Chapeuzinho Vermelho, que passou recentemente pela cabana com um cesto cheio de bolo e vinho para a vovozinha. E ela também não é menos triste do que o combustível que aquele avião precisou para suas manobras de feliz aniversário. Acho que entendo o que você quer dizer, disse Sofia. Depois virou-se novamente para sua mãe. E é por isso que tenho de fazer o que ele está dizendo, mamãe. Um dia eu ia ter de deixar você de qualquer forma. Vou sentir sua falta, disse sua mãe. Mas se há mesmo outro céu sobre este, então você precisa voar. Prometo
tomar conta direitinho da Govinda. Quantas folhas de salada ela come por dia? 1, 2? Roberto colocou uma mão no ombro da mãe de Sofia. Não vamos fazer falta nem à senhora, nem a ninguém, porque todos os que estão aqui presentes simplesmente não existem. Vocês não passam de sombras. Esta foi realmente a ofensa mais grosseira que alguém já me fez, exclamou a senhora Ingebrigtsen. O tesoureiro municipal concordou com a cabeça e observou. Não será difícil processar este senhor por ofensa. E pode apostar como este homem é comunista. Não é à toa que ele quer nos tirar tudo o que amamos. Este homem é um patife, um malandro depravado. Alberto sentou-se e o tesoureiro municipal fez o mesmo. O senhor Ingebrigtsen tinha o rosto vermelho de tanta raiva. Nesse momento, Jorunn e Jørgen voltaram para a mesa e sentaram-se. Suas roupas estavam sujas e amarrotadas. O cabelo loiro de Jorunn estava todo sujo de terra. Mamãe, vou ter um bebê, disse ela. Tudo bem, mas espere pelo menos até chegarmos em casa. O senhor Ingebrigtsen foi logo concordando com sua esposa. Sim, ela que se aguente aí. E se a criança ainda tiver de ser batizada esta noite, ela que se vire sozinha. Roberto olhou sério para Sofia. Chegou a hora. Será que você podia pelo menos nos trazer um pouco mais de café antes de ir? Claro, mamãe. É para já. Sofia pegou a garrafa térmica da mesa. Na cozinha teve de ligar a cafeteira. Enquanto esperava, deu comida aos pássaros e aos peixes. Não viu o gato por perto, mas abriu uma lata grande de ração, despejou o conteúdo num prato fundo e colocou na frente da porta. Sentiu os olhos marejados. Quando voltou com o café, a festa parecia mais um aniversário de criança do que uma festa de 15 anos. As garrafas de refrigerante estavam emborcadas, um pedaço de bolo de chocolate tinha sido amassado sobre a mesa e a tigela de brigadeiros estava no chão, de cabeça para baixo. Quando Sofia colocou a garrafa térmica sobre a mesa, um dos garotos acendeu uma bombinha na torta de creme. Ela explodiu e o creme e o chantilly se espalharam sobre a mesa e sobre os convidados. E quem recebeu o maior pedaço da torta que explodiu foi justamente o terninho vermelho bordado com lantejoulas da senhora Ingebrigtsen. Curiosamente, tanto Sofia quanto todos os outros aceitavam com muita tranquilidade tudo o que estava acontecendo. Jorunn pegou um pedaço de bolo de chocolate e o amassou na cara de Jørgen. Logo depois, ela começou a lambê-lo para limpar o bolo. Um pouco afastados dali, Alberto e a mãe de Sofia tinham ido se sentar no balanço. Eles acenaram para Sofia. Finalmente vocês puderam conversar a sós, disse Sofia. E você realmente tinha razão, disse sua mãe muito alegre. Alberto é uma pessoa maravilhosa. Nesse momento eu confio você aos braços fortes dele. Sofia sentou-se no meio dos dois. 2 garotos tinham subido no telhado e uma garota furava os balões de ar com um grampo de cabelo. Foi então que chegou uma moto trazendo alguém que não tinha sido convidado. Na traseira da moto havia uma caixa de cerveja e outras bebidas alcoólicas. O rapaz foi recebido por alguns jovens que imediatamente começaram a ajudá-lo a descarregar as bebidas. O tesoureiro municipal se levantou, bateu palmas para chamar a atenção e disse: Vamos brincar, crianças? Abriu uma lata de cerveja, bebeu-a de um só gole e jogou a lata vazia na grama. Depois foi até a mesa e pegou as últimas 4 camadas do bolo. E começou a apostar com os outros para ver quem conseguia atirar bolo mais longe. São as últimas convulsões, disse Alberto. Precisamos sair logo daqui antes que o major acabe com tudo e Hilde feche o fichário. Acho que você vai ter de limpar tudo sozinha, mamãe. Não tem importância, minha filha. Isto aqui não é vida para você. Se Alberto pode oferecer algo melhor para você, ninguém ficará mais feliz do que eu. Você não me disse que ele tinha um cavalo branco? Sofia olhou à sua volta. Não dava mais para reconhecer o jardim. A grama estava repleta de garrafas, ossos de frango, brigadeiros amassados e bexigas estouradas. Este jardim foi um dia meu pequeno paraíso, disse. E agora você está sendo expulsa dele, completou Alberto. Um jovem tinha entrado no Mercedes. Acelerou o carro, derrubou o portão, entrou cantando pneus pelo caminho de saibro e começou a rodar com o carro pelo jardim. Sofia sentiu que alguém a pegava pelo braço e começava a puxá-la para dentro do esconderijo da SEB. Depois ouviu Alberto dizer: Agora! No mesmo instante, o Mercedes branco bateu com toda a força numa macieira. Maçãs verdes caíram como granizos gigantes sobre o capô. Assim é demais! Exclamou o tesoureiro municipal. Exijo uma indenização por danos materiais. Sua encantadora esposa lhe deu apoio incondicional. A culpa toda é desse patife. Por falar nele, onde é que ele se meteu?
Eles desapareceram como se uma fenda tivesse se aberto sob seus pés, disse a mãe de Sofia, e havia um tom de orgulho nas suas palavras. Ellen Amundsen levantou-se e começou a limpar os vestígios da festa filosófica. Alguém mais quer café? Contraponto. 2 ou mais melodias soando ao mesmo tempo. Hilde sentou-se na cama. Aqui terminava a história de Alberto e Sofia. Mas o que tinha acontecido de verdade? Por que seu pai tinha escrito este último capítulo? Será que ele só queria demonstrar o seu poder sobre o mundo de Sofia? Pensativa, foi até o banheiro e vestiu-se. Depois de comer alguma coisa, saiu para o jardim e sentou-se no balanço. Ela concordava com Alberto em que seu discurso tinha sido a única coisa racional de toda aquela festa. Será que seu pai estava querendo dizer que o mundo de Hilde era tão caótico quanto o de Sofia? Ou que seu mundo, em algum momento, também entraria em colapso? E ainda havia Sofia e Alberto. O que teria acontecido com o seu plano secreto? A própria Hilde deveria agora continuar a história? Ou será que eles tinham mesmo conseguido fugir da história? Mas onde estariam eles? De repente ocorreu-lhe uma coisa. Se Alberto e Sofia realmente tinham conseguido fugir da história, não poderia haver nada escrito sobre isto nas páginas do fichário. Afinal, tudo o que estava escrito ali era do conhecimento de seu pai. Haveria alguma coisa nas entrelinhas? Algo nesse sentido havia sido insinuado. Sentada no balanço, Hilde chegou à conclusão de que teria de ler a história toda mais algumas vezes. Enquanto Mercedes Branco corria pelo jardim, Alberto puxou Sofia para dentro do esconderijo da SEB. De lá, pegaram a trilha da floresta em direção à cabana do Major. Depressa! Gritou Alberto. Precisamos conseguir antes que ele comece a nos procurar. Já conseguimos escapar da atenção dele. Estamos numa espécie de zona fronteiriça. Atravessaram o lago remando e entraram correndo na cabana. Lá dentro, Alberto abriu o alçapão do porão e empurrou Sofia lá para baixo. Depois, tudo ficou preto. Nos dias que se seguiram, Hilde continuou trabalhando no seu plano. Mandou várias cartas para Anne Kvansdal, em Copenhague, e telefonou para ela 2 vezes. Em Lillesand, começou a recrutar amigos e conhecidos para ajudá-la. Quase a metade da classe estava engajada no plano. Entre uma coisa e outra, ia relendo O Mundo de Sofia. Não era o tipo de leitura que podia ser digerida de uma única vez. A cada vez, Hilde tinha novas ideias sobre o que poderia ter acontecido a Alberto e Sofia após sua fuga da festa filosófica no jardim. No sábado, dia 23 de junho, acordou em sobressalto por volta das 9 horas. Ela sabia que, àquela altura, seu pai já tinha deixado o acampamento no Líbano. Agora era só uma questão de esperar. A última parte do dia de seu pai já estava planejada nos mínimos detalhes. À tardezinha começou a ajudar sua mãe nos preparativos para a noite de solstício. E não pôde deixar de pensar em tudo que Sofia e sua mãe tinham preparado para a festa delas. Mas será que tudo aquilo já tinha passado? Elas não estavam naquele momento colocando a mesa? Sofia e Alberto sentaram-se na relva bem em frente a 2 edifícios enormes. Na parte externa dos 2 prédios havia canais de ventilação e válvulas de sucção de ar. Uma coisa horrível. Um casal de jovens saiu de um dos edifícios. Ele com uma pasta marrom e ela com uma mochila vermelha nas costas. Um carro passou por outra pequena rua que ficava atrás dos prédios. O que aconteceu? Perguntou Sofia. Nós conseguimos. Mas onde estamos? Este bairro se chama Marjostua. Mas ele fica em Oslo. Você tem certeza? Absoluta. Este primeiro prédio se chama Chateauneuf, que significa Novo Castelo. Lá dentro se estuda música. O outro prédio é o da Faculdade de Teologia. O prédio que você está vendo lá em cima, naquela parte mais alta, é o de Ciências Naturais. E mais lá atrás ainda está o de Literatura e Filosofia. Estamos fora do livro de Hilde, do controle do Major? A resposta é 2 vezes sim. Aqui ele não vai nos encontrar nunca mais. Mas onde estávamos quando corríamos pela floresta? Enquanto o Major estava todo entretido em atirar o carro do tesoureiro municipal de encontro à macieira, conseguimos nos esconder no meio da sebe. Naquele momento estávamos no estado embrionário, Sofia. Pertencíamos ao velho e ao novo mundo ao mesmo tempo. O Major nunca poderia imaginar que nós iríamos nos esconder ali. Por que não? Porque senão não nos teria deixado escapar tão facilmente. Tudo acabou dando tão certo. Bem, talvez ele tenha dado uma mãozinha. O que você quer dizer? Foi ele que colocou o carro em movimento. Talvez ele quisesse nos perder de vista.
Ele devia estar absolutamente esgotado depois de tudo o que aconteceu. Agora o casal de jovens estava a apenas alguns metros dos dois. Sofia ficou um tanto embaraçada por estar sentada na relva ao lado de um homem muitos anos mais velho do que ela. Além disso, ela queria ouvir de outra pessoa a confirmação daquilo que Alberto acabara de dizer. Levantou-se e correu até o casal que vinha vindo. Vocês poderiam me dizer como se chama este bairro? Mas eles não deram qualquer resposta e nem mesmo prestaram atenção a ela. Sofia ficou tão irritada que mais uma vez dirigiu a palavra aos dois. Será que esperar uma resposta para uma pergunta é pedir demais? O jovem estava claramente entretido em explicar à colega alguma coisa. A composição contrapontística se desenvolve em duas dimensões, uma horizontal ou melódica e uma vertical ou harmônica. Trata-se, portanto, de uma ou mais melodias soando ao mesmo tempo. Desculpe-me o incômodo. As melodias são combinadas de modo a desenvolver-se independentemente de como soam juntamente com as outras, mas também é preciso haver harmonia. É isto que chamamos de contraponto. Na verdade, contraponto significa nota contra nota. Que descaramento! Afinal, os dois não eram cegos nem surdos. Sofia tentou ainda uma vez, colocando-se na frente deles e lhes obstruindo o caminho, mas foi simplesmente empurrada para o lado. Está começando a ventar, disse a moça com a mochila vermelha. Sofia voltou correndo para onde Alberto estava. Eles não me ouvem, disse. E quando disse isto, lembrou-se do sonho com Hilde e com a corrente de ouro com o crucifixo. É claro que temos de pagar um preço, Sofia. Se fugimos de um livro, não podemos esperar que tenhamos o mesmo status de seu autor. Mas nós estamos aqui, e de agora em diante não vamos envelhecer nenhum dia mais do que a idade que tínhamos quando deixamos a festa filosófica no jardim. E nunca mais poderemos ter um contato de verdade com as pessoas à nossa volta? Um verdadeiro filósofo nunca diz nunca. Você sabe que horas são? 8. Como no momento em que deixamos a festa. O pai de Hilde volta hoje do Líbano. Então temos de nos apressar. O que você quer dizer? Você não está ansiosa para saber o que vai acontecer quando o major voltar para Abjetli? Claro, mas... Então vamos? Desceram em direção à cidade. Por várias vezes cruzaram com pessoas. Para elas, porém, era como se Sofia e Alberto não passassem de vento. Junto à calçada havia vários carros estacionados. De repente, Alberto parou diante de um carro esporte conversível. Acho que podemos pegar este aqui. Só precisamos estar certos de que este é o nosso carro. Não estou entendendo mais nada. Eu explico. Não podemos simplesmente pegar um carro normal que pertença a uma das pessoas aqui da cidade. O que você acha que aconteceria se as pessoas vissem um carro andando sem motorista? Além disso, dificilmente a gente conseguiria colocá-lo em movimento. E como este aqui é diferente? Acho que o reconheço de um filme antigo. Desculpe se começa a ficar irritada com todas essas alusões misteriosas. Este é um carro de mentirinha, Sofia. Exatamente como nós. As pessoas dessa cidade veem neste local apenas uma vaga para estacionar. E é exatamente isso que temos de checar antes de partirmos. Ficaram parados, esperando. Depois de algum tempo veio um garoto de bicicleta e passou bem no meio do carro vermelho. Está vendo? É o nosso. Alberto abriu a porta do lado do carona. Por favor, disse ele, e Sofia entrou no carro. Alberto deu a volta e sentou-se à direção. A chave estava na ignição. Alberto girou-a e o carro pegou. Depois de deixarem para trás a rua Keverwein, não demoraram a chegar a Dramsverein. Passaram por Le Sacre e Sandvika. Aos poucos começaram a ver as primeiras fogueiras de São João, sobretudo depois de terem passado por Drammen. É o dia do solstício de verão, Sofia. Não é maravilhoso? E num carro conversível o vento é tão refrescante. É verdade mesmo que ninguém pode nos ver? Só aqueles que são iguais a nós. Talvez encontremos alguns deles. Que horas são? 9h30. Precisamos tomar uns atalhos. Não dá para ficarmos atrás desse caminhão. Alberto entrou com carro e tudo dentro de um enorme campo de trigo. Sofia virou-se para trás e viu que o carro deixava uma trilha de hastes de trigo amassadas. Amanhã vão dizer que foi o vento que fez isto. O Major Albert Knag aterrissou em Copenhague no sábado, 23 de junho, às 4h30 da tarde. Até ali já tinha sido um longo dia para ele. O voo de Roma a Copenhague fora a penúltima etapa de sua viagem de volta.
Vestindo o uniforme da ONU, de que sempre se orgulhara tanto, ele passou pelo controle de passaportes. Não se tratava apenas de uma pessoa física, mas de alguém que representava uma ordem de direito internacional, uma tradição centenária que abarcava o planeta inteiro. Albert carregava uma pequena mochila nas costas. O resto de sua bagagem ele despachara em Roma diretamente para casa. Ele só precisava ter à mão seu passaporte vermelho. Nada a declarar. O Major Albert Knag tinha quase 3 horas para esperar em Copenhague até tomar o seu voo para Kristiansand. Ele ainda precisava comprar alguns presentes para sua família. O grande presente de aniversário ele já tinha enviado a Hilde havia quase 2 semanas. Marit, sua esposa, o havia colocado sobre o criado mudo para que Hilde o encontrasse quando acordasse no dia de seu aniversário. Desde o telefonema dado naquela mesma noite, ele não tinha mais conversado com Hilde. Comprou alguns jornais noruegueses, sentou-se no bar do aeroporto e pediu um café. E nem tinha passado os olhos pelas manchetes do jornal quando ouviu dizerem no alto-falante: "Uma mensagem importante para o Sr. Albert Knag. Sr. Knag, queira, por favor, dirigir-se ao balcão da SAS." O que era aquilo? Albert Knag sentiu um frio na espinha. Será que ele estava sendo chamado de volta ao Líbano? Ou será que alguma coisa tinha acontecido em sua casa? Pouco depois, já estava no balcão da companhia. "Sou Albert Knag." "Por favor, parece que é urgente." "Um envelope." Albert abriu. Dentro havia um outro envelope. Nele estava escrito: "Major Albert Knag, aos cuidados, balcão de informações da SAS, aeroporto de Kastrup, Copenhague." O Major Albert Knag estava nervoso. Abriu o pequeno envelope e dentro dele encontrou uma mensagem: "Querido papai, seja bem-vindo à casa. Que bom que você voltou do Líbano. Você deve saber muito bem que mal vejo a hora de ver você chegar em casa. Desculpe-me se tive de pedir para chamarem você pelo alto-falante. Foi o meio mais fácil que encontrei. PS. Infelizmente, o tesoureiro municipal Ingebrigtsen está reclamando na justiça uma indenização por perdas e danos devido ao acidente com um Mercedes roubado. PPS. Talvez eu esteja sentada no jardim quando você chegar em casa, mas é provável que você ainda tenha notícias minhas antes de chegar. PPPS. Tenho um pouco de medo de ficar sentada muito tempo no jardim. Nesses lugares é tão fácil ser engolida por uma fenda aberta no chão. Um beijo de sua filha Hilde, que teve bastante tempo para preparar sua volta para casa." A primeira reação do Major Albert Knag foi rir, mas ele não gostou nada de ter sido manipulado desse jeito. Era ele quem gostava de ter as rédeas nas mãos. E agora esta menina atrevida estava lá em Lillesand e conseguia assustá-lo no aeroporto de Copenhague. Colocou o envelope no bolso do paletó e ficou passeando pelas diversas lojas do aeroporto. Quando quis entrar na loja de alimentos, descobriu um pequeno envelope colado à vitrine. Major Knag, estava escrito com pincel atômico. Tirou o envelope do vidro e leu: "Recado importante para o Major Albert Knag. Aos cuidados, Danske Mat, aeroporto de Kastrup, Copenhague. Querido papai, por favor compre um salame dinamarquês de uns 2 quilos mais ou menos. A mamãe iria adorar uma salsicha ao conhaque. PS. Um pouco de caviar Limford também não seria nada mal. Um beijo, Hilde." Albert Knag olhou à sua volta. Será que Hilde estaria por perto? Será que Marit teria dado de presente à filha uma passagem de avião até Copenhague só para que ela viesse se encontrar com ele aqui? Era a caligrafia de Hilde. De repente o observador da ONU sentiu-se ele próprio observado. Era como se alguém estivesse controlando à distância tudo o que ele fazia. Entrou na loja e comprou um salame de 2 quilos, uma salsicha ao conhaque e 3 latinhas de caviar. Depois continuou passeando pelas lojas do aeroporto. Ele queria comprar outro presente de aniversário para Hilde. Será que ela estaria precisando de uma calculadora de bolso? Ou de um Walkman? Sim, talvez isso fosse melhor. Quando chegou à loja de eletrônicos, viu que também ali havia um envelope colado à vitrine. Major Albert Knag, aos cuidados da loja mais interessante de todo o aeroporto. Na folha que estava dentro do envelope havia a seguinte mensagem: "Querido papai, Sofia manda um abraço e pede para agradecer pela mini TV com AM e FM que ela ganhou de aniversário de seu pai, um homem tão generoso. Aquilo foi realmente ótimo, ainda que não tenha passado de uma bagatela. Devo dizer, porém, que compartilho com Sofia o interesse por bagatelas como essas. PS. Se você ainda não passou pela loja de mantimentos, há outras mensagens para você penduradas nas vitrines de lá e do Duty Free Shop, na seção de bebidas e cigarros. PPS.
Ganhei dinheiro de aniversário e posso pagar até 350 coroas pela minha própria mini-TV. Um beijo grande da Hilde, que já recheou o peru e preparou a salada Waldorf. O mini aparelho de TV custava 985 coroas dinamarquesas. Este preço talvez pudesse ser considerado uma bagatela. O que não era bagatela era o fato de o Major Albert Knag ser dirigido daqui para lá pelos truques armados por sua filha. Ela estava por perto ou não? Daquele momento em diante, o Major passou a olhar para todos os lados, a cada passo que dava. Sentia-se como um agente secreto e uma marionete numa só pessoa. Não estavam lhe roubando passo a passo a sua liberdade humana? Não obstante, sentiu-se obrigado a ir até o Duty Free Shop. Ali encontrou um envelope branco com o seu nome. O aeroporto inteiro parecia ter se transformado num jogo de computador, dentro do qual ele era o cursor. A mensagem dizia: Major Knag, aos cuidados Duty Free Shop do aeroporto. Tudo o que eu quero daqui é um saquinho de chicletes e umas barras de marzipan Antonberg. Não se esqueça de que todas essas coisas são muito caras na Noruega. Pelo que sei, mamãe gosta de Campari. PS. Durante toda a viagem para casa, fique de olhos bem abertos. Você não ia querer perder mensagens importantes. Ia? Beijos de sua adorável filha, Hilde. Albert Knag suspirou resignado, mas acabou entrando na loja e comprando o que Hilde tinha pedido. Com 3 sacolas de plástico e sua mochila, ele foi então até o portão 28 para esperar o avião. Se houvesse outras mensagens, elas certamente estariam ali. De fato, numa das colunas do portão 28 havia um envelope branco pendurado. Para o Major Knag, aos cuidados do portão 28 do aeroporto de Kastrup, Copenhague. Também este envelope trazia a caligrafia de Hilde. Mas será que o número do portão não tinha sido preenchido por outra pessoa? Não era fácil ter certeza sobre isto, já que ele não podia comparar letras, e sim números. Sentou-se numa poltrona bem próxima da parede. Colocou as sacolas no colo. Lá estava ele, o orgulhoso Major Knag, com os olhos arregalados como os de uma criança que viaja sozinha pela primeira vez. Se ela estivesse ali, ele não lhe daria o gostinho de encontrá-lo primeiro. Receoso, Albert olhava para cada um dos passageiros que iam chegando aos poucos. Por um instante, sentiu-se como um perigoso inimigo do Estado, severamente vigiado por todos os lados. Quando chamaram para o embarque, Albert respirou aliviado. Foi o último a subir a bordo. Sofia e Alberto tinham atravessado a ponte Breivik. Pouco depois, passaram pela saída para Kraguero. Você está dirigindo a 180, disse Sofia. Falta pouco para as 9. Daqui a pouco ele vai pousar no aeroporto de Kjevik. Por sorte, os guardas rodoviários não podem nos deter. Mas e se batermos com alguém? Isso não tem a menor importância, desde que seja um carro normal. Mas se for alguém assim como nós... Sim? Bem, precisamos prestar atenção. Você não viu que passamos pelo Fusca Herbie do filme Se o Meu Fusca Falasse? Não. Foi sim. Ele estacionou em algum lugar de Westfold. Também não vamos conseguir passar com facilidade os ônibus de turismo, aquele ali na frente. E nesse trecho, a mata é cerrada dos 2 lados. Isso não tem importância, Sofia. Veja só. E ao dizer isto, Alberto embicou o carro floresta dentro, atravessando bem pelo meio as árvores mais grossas. Sofia respirou aliviada. Você me assustou. Você também não sentiria nada se estivéssemos atravessando uma floresta de aço. Isto quer dizer que não passamos de vento para este meio em que estamos? Não, agora você está invertendo tudo. A realidade ao nosso redor é que é como um meio etéreo para nós. Explique melhor. Preste atenção. Um mal-entendido muito comum é o de achar que o espírito é mais etéreo do que o vapor. Na verdade, o que ocorre é ao contrário. O espírito é mais sólido do que o gelo. Nunca pensei sobre isto. Então vou contar uma história. Era uma vez um homem que não acreditava em anjos. Um dia, enquanto ele trabalhava na floresta, um anjo apareceu para ele. Os 2 caminharam juntos por um bom pedaço, até que o homem virou-se para o anjo e disse: Bem, agora tenho de admitir que os anjos existem mesmo. Só que vocês não são criaturas iguais a nós. O que você quer dizer com isso? Perguntou o anjo. E o homem respondeu: Quando passamos pela parede rochosa, eu precisei contorná-la, mas você simplesmente a atravessou pelo meio sem problemas. E quando chegamos àquela árvore que caiu e obstruiu o caminho, eu tive de passar por cima do tronco, enquanto você simplesmente continuou andando e o atravessou como se ele não existisse. O anjo ficou muito surpreso com esta resposta e disse:
Você também não percebeu que nós passamos por um pântano e que atravessamos sem problemas uma cortina de neblina? E o fizemos porque nossa consistência é muito mais sólida do que a neblina. Ah, o mesmo acontece conosco, Sofia. O espírito pode atravessar portas de aço, e não há carros blindados ou bombas que possam destruir algo que é feito de espírito. Um pensamento intrigante. Logo estaremos passando por Riseur. Já faz quase 1 hora que partimos. Aos poucos vou sentindo a falta de uma boa xícara de café. Quando chegaram a Fianne, um pouco antes de Saint-Deled, viram um posto-restaurante do lado esquerdo da estrada. O lugar se chamava Cinderela. Alberto fez uma conversão com o carro e estacionou num gramado. Dentro do café, Sofia tentou tirar do refrigerador uma garrafa de refrigerante, mas não conseguiu movê-la do lugar. Ela parecia estar grudada. Um pouco mais à frente, Alberto tentava tirar da máquina um pouco de café num copo de papel que ele tinha encontrado dentro do carro. Ele só precisava apertar um botão, mas por mais que tentasse, não conseguia. Isto o deixou tão furioso que ele se voltou para os frequentadores do café e pediu ajuda. Como ninguém reagiu, ele gritou tão alto que Sofia teve de tapar os ouvidos com as mãos. "Eu quero café!" Mas a sua raiva não era de verdade, pois nem bem tinha gritado. Desse jeito, caiu na gargalhada. Eles não podem nos ouvir, e é claro que também não podemos nos apoderar do seu café. Os dois já iam dando meia volta para sair do café, quando uma senhora se levantou de sua cadeira e veio na direção deles. Ela usava um vestido vermelho, uma blusa de lã azul clara e um pano branco na cabeça. As cores das roupas e os contornos da mulher pareciam mais claros e nítidos do que os de todos os outros frequentadores do café. Ela foi até Alberto e disse: "Que gritaria é essa, meu filho?" "Desculpe. Você quer café? Não foi isso que disse?" "Sim, mas temos um pequeno acampamento bem aqui ao lado." Os dois saíram do café acompanhados pela senhora e tomaram uma trilha atrás do posto. Enquanto andavam, ela perguntou: "Vocês são novos por aqui?" "Temos de admitir que sim", respondeu Alberto. Sim. Bem-vindos à eternidade, crianças." "E a senhora?" "Eu venho de um conto dos irmãos Grimm, escrito há mais de 150 anos. E de onde vocês vêm, meus caros recém-chegados?" "De um livro de filosofia. Eu sou professor de filosofia e Sofia é minha aluna." "Poxa, isso é novidade por aqui." Logo chegaram a uma clareira. Nela havia várias casinhas marrons que pareciam muito aconchegantes. No espaço aberto entre as casinhas queimava uma fogueira de São João e ao redor do fogo dançavam figuras de cores alegres. Sofia reconheceu muitos deles. Viu Branca de Neve e alguns anões, João Joga Tudo e Sherlock Holmes. Viu também Chapeuzinho Vermelho e a Gata Borralheira. E a grande fogueira reunia também muitos outros personagens que lhe eram familiares, mas que não tinham um nome definido. Gnomos e elfos, faunos e bruxas, anjos e diabinhos. Sofia descobriu, inclusive, um troll de verdade. "Que festa mais animada!" exclamou Alberto. "Claro, afinal, hoje é o solstício de verão", respondeu a velha senhora. "A última vez que tivemos uma coisa assim foi na noite de Walpurgis. Naquele dia, a festa foi na Alemanha. Vou entrar aqui para uma visitinha rápida. O senhor disse que queria café, não é mesmo?" "Sim, por favor." Só então Sofia se deu conta de que as casinhas eram feitas de pão de mel, caramelo e cobertura de açúcar. Algumas daquelas figuras comiam pedaços das casas, mas uma confeiteira estava sempre por perto para reparar os danos. Sofia pegou um pedaço de telhado. Ele era mais doce do que tudo que já tinha experimentado. Pouco depois, a velha senhora voltou com uma xícara de café. "Muito obrigado", disse Alberto. "E como vocês estão pensando em pagar o café?" "Pagar? Em geral, as coisas por aqui são pagas com uma história. O café não custa uma história inteira. Um trecho só já basta." "Podemos contar a incrível história da humanidade", disse Alberto. "O duro é que temos tão pouco tempo. Será que não poderíamos voltar em outra oportunidade?" "É claro que sim. E por que vocês têm tão pouco tempo?" Alberto contou à senhora o que tinham em mente e ela disse: "De fato, vocês são mesmo novidade por aqui. Mas precisam o quanto antes cortar o cordão umbilical que os une à sua origem carnal. Aqui não precisamos mais de carne e osso. Todos nós fazemos parte do povo invisível." Pouco depois, Alberto e Sofia já estavam de volta ao café Cinderela e ao carro esporte vermelho.
Bem ao lado do carro, uma mulher apressada ajudava seu filho pequeno a fazer xixi. Depois de alguns atalhos que passavam por arbustos e pedras, os dois chegaram a Lillesand. O SX-876, procedente de Copenhague, aterrissou pontualmente às 21h35. Durante os preparativos para a decolagem em Copenhague, o major tinha aberto o envelope que encontraram no portão de embarque da companhia. A mensagem dizia o seguinte: ao Sr. Major Knag, que acaba de entregar seu cartão de embarque. Noite de São João, 1990. Querido papai, talvez você tenha achado que eu ia aparecer aí em Copenhague, mas o meu controle sobre tudo que você faz é muito mais refinado. Posso vê-lo por toda parte, papai. É que procurei uma antiga família de ciganos que, algum dia, há muitos e muitos anos, vendeu à minha bisavó um espelho mágico. Além disso, comprei também uma bola de cristal. Neste momento, estou vendo você sentado dentro do avião. Por favor, não se esqueça de apertar o cinto de segurança e de colocar o assento de sua poltrona na posição vertical até que se apague o sinal de apertar os cintos. Quando o avião já estiver no ar, você poderá deitar o assento de sua poltrona e desfrutar de um pequeno descanso. É que você vai precisar estar em forma quando chegar em casa. O tempo em Lillesand está maravilhoso, ainda que a temperatura seja de alguns graus a menos do que no Líbano. Desejo-lhe um voo muito agradável. Um grande abraço de sua filha, agora uma bruxa, rainha do espelho e protetora suprema da ironia. Albert Knag ainda não sabia ao certo se estava bravo ou apenas muito cansado. De repente começou a rir. E riu tão alto que os outros passageiros olharam para ele. Depois o avião decolou. Ele estava apenas experimentando um pouco do que tinha feito aos outros. Mas não havia aqui uma diferença fundamental? Suas vítimas tinham sido apenas Alberto e Sofia, e eles não passavam de imaginação. Resolveu seguir o conselho de Hilde, deitou o encosto de sua poltrona e adormeceu. E só foi acordar mesmo depois de já ter passado pelo controle de passaportes e de ter chegado ao saguão do aeroporto. Ali foi recebido por uma manifestação. Eram cerca de 8 ou 10 moças, todas da mesma idade de Hilde, segurando cartazes com os seguintes dizeres: Bem-vindo, papai. Hilde está esperando no jardim. A ironia continua. O pior de tudo era que o major não podia simplesmente sair dali e entrar num táxi. Ele tinha de esperar por sua bagagem. Nesse meio tempo, as colegas de escola de Hilde haviam feito um círculo ao seu redor e ele teve de ler os mesmos cartazes diversas vezes. Só quando uma das moças lhe entregou um ramalhete de rosas é que ele conseguiu esboçar um sorriso. Albert Knag procurou alguma coisa dentro das sacolas que trazia e entregou a cada uma das moças uma barra de marzipan. Para Hilde sobraram apenas 2. Depois de pegar suas malas, um rapaz chegou até ele e disse que estava a serviço da rainha do espelho e que tinha recebido a incumbência de levar o Sr. Major para Bjekli. As outras moças desapareceram então, misturadas à multidão do saguão. O carro pegou a E18. Em todas as pontes e entradas de túneis havia faixas com os seguintes dizeres: Bem-vindo, papai. O Peru está esperando. E posso vê-lo daqui, papai. Albert Knag respirou aliviado quando finalmente desceu do carro em frente ao portão do jardim de Bjekli. Ele agradeceu a gentileza do motorista com uma nota de 100 coroas e 3 latas de Carlsberg Elephant Beer. Marit, sua esposa, esperava por ele na frente da casa. Depois de um longo abraço, ele perguntou: Onde está ela? Sentada no ancoradouro, Albert. Alberto e Sofia pararam seu carro esporte vermelho na frente do Hotel Norge, na praça do mercado de Lillesand. Eram 15:10. Ao longe, numa das ilhas do pequeno arquipélago, os dois avistaram uma enorme fogueira de São João. Como vamos saber onde fica Bjekli? Perguntou Sofia. Precisamos procurar. Você ainda se lembra do quadro que havia lá na cabana, não lembra? Temos de nos apressar. Quero chegar lá antes dele. Os dois tomaram atalhos e vias estreitas, subiram e desceram morros e passaram por estradas construídas em escarpas rochosas. Um ponto de referência importante era o fato de que Bjekli ficava à beira-mar. De repente, Sofia exclamou: Ali, achamos! Acho que você tem razão, mas não precisa gritar tão alto. E daí? Ninguém pode nos ouvir mesmo? Querida Sofia, depois de um longo curso de filosofia, é decepcionante ver que você continua tirando conclusões precipitadas. Mas será que você não sabe que por esta região existem pequenos gnomos e trolls, espíritos da floresta e fadas benfazejas? É mesmo. Desculpe.
Ao chegarem a Bjekli, avançaram com o carro e tudo portão adentro. Passaram sobre o passeio de saibro que havia na frente da casa e estacionaram o carro ao lado do balanço do jardim. A poucos metros dali, havia uma mesa posta para 3 pessoas. "Estou vendo Hilde", sussurrou Sofia. "Ela está sentada no ancoradouro, exatamente como no meu sonho." "Você está vendo que o jardim é parecido com o seu jardim, lá de Provavai?" "É mesmo, com o balanço e tudo mais." "Posso ir até onde ela está?" "Claro, vou ficar esperando aqui no carro." Sofia desceu correndo até o ancoradouro. Estava tão nervosa que quase tropeçou e caiu sobre Hilde. Depois sentou-se comportadamente ao lado dela. Distraída, Hilde passava os dedos pelo cordame que mantinha o bote preso ao ancoradouro. Na mão esquerda tinha uma folha de papel. Não havia dúvida de que ela estava esperando alguém. A toda hora olhava o relógio. Sofia achou muito bonita. Hilde tinha cabelos loiros e ondulados e olhos de um verde profundo. Usava um vestido de verão amarelo e se parecia um pouco com Yorun. Sofia tentou conversar com ela, embora soubesse que aquilo não ia dar em nada. "Hilde, aqui é Sofia." Hilde não reagiu. Sofia ajoelhou-se ao lado dela e tentou falar-lhe ao ouvido. "Você não está me ouvindo, Hilde? Ou será que você é cega e surda?" Seria impressão ou Hilde tinha mesmo aberto um pouco mais os olhos? Não seria este um leve sinal de que tinha ouvido alguma coisa, ainda que bem de longe? De repente, Hilde virou a cabeça para a direita e olhou Sofia bem dentro dos olhos. Mas seu olhar não estava bem fixo em Sofia. Ele parecia passar por dentro dela e se perder em algum ponto lá atrás. "Não grite tão alto, Sofia." Era a voz de Alberto, que continuava no carro, lá em cima. "Não quero ver este jardim cheio de ninfas." Sofia ficou um tempo calada. Era tão bom estar ali ao lado de Hilde. Então ouviu a voz forte e grave de um homem. "Hilde!" Era o major de uniforme e com a boina azul. Ele estava lá em cima, no jardim. Hilde levantou-se de um salto e correu até ele. Encontraram-se entre o balanço e o carro esporte vermelho. Ele a tomou nos braços, ergueu-a no ar e rodopiou com ela. Hilde tinha se sentado no ancoradouro para esperar por seu pai. A cada 15 minutos, desde a sua chegada em Copenhague, ela tentava imaginar onde ele estava, qual bilhete já tinha encontrado e como tinha reagido. Anotara todas as horas numa folha de papel que manteve consigo durante o dia inteiro. Será que ele tinha ficado bravo com ela? Mas ele não seria tão ingênuo em acreditar que depois de ter escrito um livro tão misterioso para ela, tudo continuaria como antes. De novo olhou o relógio. Já eram 10h15. Ele podia chegar a qualquer momento. Mas o que foi isto? Não era um sussurro bem fraquinho, exatamente como em seu sonho com Sofia? Olhou à volta. Era alguma coisa, disso ela tinha certeza. Mas o quê? Ou será que aquilo não passava de uma impressão inspirada pela noite de verão? Por alguns segundos teve medo de estar ouvindo assombrações. Hilde! Teve então de olhar na outra direção. Lá estava seu pai, lá em cima, no jardim. Hilde levantou-se de um salto e correu até ele. Encontraram-se perto do balanço. Ele a tomou nos braços, ergueu-a no ar e rodopiou com ela. Hilde irrompeu em lágrimas, e o major também teve de engolir em seco algumas vezes. Você já está quase uma mulher, Hilde. E você é um escritor e tanto. Hilde enxugou as lágrimas na manga do vestido amarelo. E então, estamos quites? Perguntou ela. Sim, estamos quites. Sentaram-se à mesa. Antes de mais nada, Hilde teve de ouvir tudo o que tinha acontecido em Copenhague e durante a viagem de lá até Lillesand. E eram risos atrás de risos. Você não encontrou o envelope na lanchonete do aeroporto? Não tive nem tempo de me sentar para comer alguma coisa, sua espertinha. Agora estou com uma fome de leão. Pobre papai. A história do Peru era só de mentirinha? Não, eu mesmo a preparei. Mamãe já vai servir. E então conversaram longamente sobre a história do fichário e sobre Sofia e Alberto. Logo a mesa estava posta com peru, salada ao Waldorf, vinho rosé e um pão em forma de trança que Hilde havia preparado. Quando seu pai ia dizer alguma coisa sobre Platão, Hilde interrompeu subitamente. O que é? Você não ouviu? Não ouviu uma espécie de chiado? Não, mas eu tenho certeza de que ouvi alguma coisa. Bem, pode ser um ratinho do campo. A última coisa que seu pai disse enquanto sua mãe ia buscar o vinho foi o seguinte. O curso de filosofia ainda não acabou. Não? Mais tarde eu vou contar alguma coisa sobre o universo. Antes de começarem a cear, ele disse. Hilde já está bem crescida para se sentar no meu colo, mas com você é diferente.
E dizendo isso, puxou Marit para seu colo, e ela teve de ficar sentada ali por um bom tempo antes que pudesse começar a comer alguma coisa. E pensar que você logo vai completar 40 anos. Enquanto Hilde e seu pai estavam abraçados, Sofia sentia os olhos cheios de lágrimas. Que pena que ela não podia se comunicar com Hilde. Sofia teve uma pontinha de inveja de Hilde por ela poder ser uma pessoa de carne e osso como todas as outras. Quando Hilde e o major sentaram-se à mesa, Alberto tocou a buzina do carro. Sofia olhou para o carro. E Hilde também não tinha feito o mesmo. Sofia correu até onde estava Alberto e sentou-se no carro ao lado dele. Vamos ficar um pouco por aqui olhando o que acontece, está bem? Disse ele. Sofia concordou com a cabeça. Você estava chorando? De novo ela só concordou com a cabeça. E por quê? Ela é feliz. Ela pode ser uma pessoa de verdade. Daqui um pouco vai crescer e se transformar numa mulher de verdade. Na certa, terá filhos. E netos, Sofia. Mas tudo tem dois lados. É isto que eu quis mostrar a você bem no começo do nosso curso. Não entendo. Também acho que ela está feliz. Mas quem tira a sorte na loteria da vida também tem de tirar a sorte na loteria da morte. A loteria da vida é a morte. Apesar de tudo, não é melhor ter vivido do que nunca poder viver? Não podemos viver uma vida como a de Hilde, ou como a do Major. Em compensação, também nunca vamos morrer. Você se esqueceu do que aquela velha senhora nos disse na floresta? Nós pertencemos ao povo invisível. Ela também disse que tem mais de 150 anos. Naquela festa de São João, eu vi personagens que já têm mais de 3.000 anos. Talvez o que eu mais invejo em Hilde seja justamente esta vida em família. Mas você também tem uma vida em família. Afinal, você tem um gato, 2 passarinhos e uma tartaruga. Esta realidade já ficou para trás. De jeito nenhum. Foi o Major que a deixou para trás. Foi ele quem colocou um ponto final nela, minha cara. E ele nunca mais vai nos encontrar. Você acha que podemos retornar? Tanto quanto quisermos. Mas também vamos conhecer novos amigos lá na floresta, atrás do Cinderela de Fiana. Nesse momento, a família Müller-Knag sentou-se à mesa para comer. Por um instante, Sofia teve medo de que esta ceia pudesse ter o mesmo desfecho da festa filosófica do jardim de sua casa em Clovervine. É que o Major parecia querer desabotoar o vestido de Marit, sua esposa. Mas não era isso. Ele só queria que ela se sentasse em seu colo. O carro ficou um bom tempo parado a certa distância da mesa. Só de vez em quando Sofia e Alberto podiam ouvir o que eles conversavam. Os dois ficaram olhando o jardim e tiveram bastante tempo para discutir em detalhe todas as passagens daquela infeliz festa no jardim de Clovervine. Só por volta da meia-noite que a família Knag se levantou da mesa. Hilde e o Major sentaram-se no balanço e acenaram para Marit enquanto ela se dirigia para casa. Vá se deitar, mamãe. A gente tem muito o que conversar. A grande explosão. Nós também somos poeira estelar. Hilde acomodou-se confortavelmente no banco do balanço, ao lado de seu pai. Era quase meia-noite. Os dois olharam para a baía. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer palidamente. Sob o ancoradouro, pequenas ondas batiam contra as pedras. Foi seu pai quem quebrou o silêncio. É um mistério pensar que vivemos num pequeno planeta em algum ponto do universo. A Terra é um dos muitos planetas que orbitam ao redor do Sol, mas nosso planeta é o único em que há vida. E talvez o único em todo o universo. Sim, é possível. Do outro lado, também é possível que haja vida pulsando por todo o universo. Isto porque o universo é incomensuravelmente grande. As distâncias são tão grandes que as medimos em minutos e em anos-luz. O que vem a ser isto? 1 minuto-luz é a distância que a luz percorre em 1 minuto. E isto é muito, pois no espaço sideral a luz percorre 300.000 quilômetros em 1 segundo. 1 minuto-luz é, portanto, 60 vezes 300.000, ou 18 milhões de quilômetros. 1 ano-luz são aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros. Qual é a distância até o Sol? Pouco mais de 8 minutos-luz. Os raios do Sol, que nos aquecem o nos aquecem o rosto num dia quente de junho, viajaram 8 minutos no universo até chegarem a nós. Plutão, o planeta mais longínquo de nosso sistema solar, está a mais de 5 horas-luz da Terra. Quando um astrônomo observa Plutão com seu telescópio, na verdade ele volta 5 horas no tempo. Isto é o mesmo que dizer que a imagem de Plutão leva 5 horas para chegar até nós.
Não é fácil imaginar como isso é possível, mas acho que entendo o que você está dizendo. Muito bem, Hilde. Aqui na Terra, nós estamos apenas começando a aprender a nos orientar. Nosso Sol é uma dos 400 bilhões de outras estrelas que existem numa galáxia que chamamos de Via Láctea. Esta galáxia se parece com um grande disco com muitos braços espiralados e nosso Sol fica num desses braços. Quando olhamos o céu estrelado numa noite clara de inverno, vemos um largo cinturão de estrelas. Isto porque estamos olhando para o centro da Via Láctea. Deve ser por isso que, em sueco, a Via Láctea também é chamada de Jardim de Inverno. A distância até nosso vizinho mais próximo na Via Láctea é de 4 anos-luz. Talvez seja aquela estrela que você esteja vendo brilhar sobre aquela pequena ilha lá embaixo. Imagine que há um observador naquela estrela com um telescópio de grande potência voltado para Bjäkli. Nesse caso, ele estará vendo Bjäkli tal como era há 4 anos. E é possível que ele esteja vendo uma garotinha de 11 anos sentada neste mesmo balanço com os pés sem tocar o chão. Inacreditável! Estamos falando apenas de nosso vizinho mais próximo. Toda a galáxia, ou nebulosa, como também a chamamos, tem 90 mil anos-luz de largura. Isto significa que a luz leva todos esses anos para ir de uma ponta a outra da galáxia. Quando vemos uma estrela na Via Láctea que está a 50 mil anos-luz de distância de nosso Sol, estamos enxergando o passado há 50 mil anos. Este pensamento é grande demais para uma cabeça pequena como a minha. Quando observamos o universo, na verdade estamos olhando para o passado. E não nos resta outra saída. Nunca saberemos como o universo está agora. Quando olhamos para uma estrela lá no alto, a milhares de anos-luz da Terra, na verdade estamos viajando rumo a um passado que está há milhares de anos na história do universo. Isso é uma coisa absolutamente inimaginável. Mas tudo o que vemos chega aos nossos olhos como ondas luminosas, e essas ondas levam um certo tempo para atravessar o espaço e chegar até nós. Podemos comparar isto com o trovão. Sempre ouvimos o trovão algum tempo depois de termos visto o relâmpago. E isto se explica porque as ondas sonoras são mais lentas do que as ondas luminosas. Quando ouço um trovão, na verdade estou ouvindo o ruído de algo que já aconteceu pouco tempo atrás. O mesmo ocorre com as estrelas. Quando olho para uma estrela lá no alto, que está a milhares de anos-luz da Terra, na verdade estou vendo o trovão de algo que aconteceu no passado, neste caso há milhares de anos. Entendo. Mas até agora só falamos de nossa própria galáxia. Os astrônomos acreditam que haja cerca de 100 bilhões de galáxias no universo, e em cada uma dessas galáxias, por sua vez, existem centenas de bilhões de estrelas. A galáxia mais próxima da Via Láctea é a nebulosa de Andrômeda. A nebulosa de Andrômeda está a 2 bilhões de anos-luz de nossa galáxia, o que significa dizer que a luz proveniente dessa galáxia leva 2 milhões de anos para chegar até nós. Isto, por sua vez, também significa dizer que quando vemos a nebulosa de Andrômeda lá no céu, na verdade, estamos vendo o passado de Andrômeda, isto é, estamos vendo Andrômeda tal como ela era há 2 milhões de anos. Se um observador inteligente em algum ponto desta galáxia, um garotinho, por exemplo, apontar o seu telescópio para a Terra, ele não poderá nos ver. Na melhor das hipóteses, ele verá alguns dos primeiros seres humanos, cujo cérebro ainda era muito pouco desenvolvido. Chocante! As galáxias mais distantes de que temos notícia estão a cerca de 10 bilhões de anos-luz da Terra. Quando recebemos sinais vindos dessas galáxias, na verdade nosso olhar retrocede para um momento no passado da história do universo, distante 10 bilhões de anos de hoje. E isto é quase 2 vezes a idade de nosso sistema solar. Estou tonta com tantos números. É verdade que pode ser difícil entender o que significa olhar para momentos tão remotos do passado. Mas foi assim que os astrônomos descobriram uma coisa que é extremamente importante para a nossa visão de mundo. Que coisa? Nenhuma galáxia do universo está parada. Todas as galáxias do universo estão em movimento e distanciam-se umas das outras a uma velocidade impressionante. E quanto mais distantes estão de nós, mais rapidamente parecem se mover. Isto significa que as distâncias entre as galáxias são cada vez maiores. Estou tentando imaginar como isso pode ser possível. Quando você pega uma bexiga e pinta uns pontinhos escuros nela, esses pontos vão se afastando uns dos outros à medida que você vai enchendo a bexiga de ar. O mesmo ocorre com as galáxias do universo. Dizemos, nesse caso, que o universo se expande. Como se explica isso? A maioria dos astrônomos concorda em que a expansão do universo só pode ter uma explicação
é que, em algum momento, há cerca de 15 bilhões de anos, toda a matéria do universo estava concentrada num espaço reduzidíssimo. Ali, a densidade da matéria era extremamente elevada, e a gravidade e o calor também. Em dado momento, tudo explodiu. Essa explosão é chamada de a Grande Explosão, ou Big Bang, em inglês. Fico arrepiada só de pensar. O Big Bang espalhou matéria por todas as partes do universo e, à medida que a matéria foi se esfriando, formou as estrelas, as galáxias, as luas, os planetas. Mas você não disse que o universo está em expansão? Sim, justamente por causa da explosão há bilhões de anos. Isto porque o universo não possui uma topografia atemporal. O universo é um acontecimento, é uma explosão. As galáxias continuam se distanciando umas das outras a uma velocidade impressionante. E será assim para sempre? É possível, mas há também outras possibilidades. Você talvez ainda se lembre de quando Alberto contou a Sofia sobre as duas forças que mantêm os planetas em suas órbitas ao redor do Sol. Não eram a força da gravidade e a inércia? Certo. E o mesmo ocorre com as galáxias, pois embora o universo continue em expansão, a gravidade continua a agir em sentido contrário. E um dia, daqui a alguns bilhões de anos, provavelmente, a gravidade talvez consiga puxar para o mesmo ponto todos os corpos celestes, à medida que as forças centrípetas da explosão forem se enfraquecendo. O que aconteceria então seria uma explosão ao contrário, ou o que chamamos de implosão. Podemos comparar isto com o que acontece quando soltamos o ar que está dentro de uma bexiga. Só que este processo vai demorar tanto tempo quanto o processo desencadeado pela explosão. E no fim, todas as galáxias serão novamente comprimidas num espaço minúsculo e denso. Sim, acho que você entendeu. E o que aconteceria depois? Provavelmente haveria uma nova explosão, depois da qual o universo voltaria a se expandir, pois as mesmas leis naturais continuariam a ter validade. Sim, e a consequência disso seria a formação de novas estrelas, de novas galáxias. Seu raciocínio está correto. No que se refere ao futuro do universo, portanto, os astrônomos veem duas possibilidades. Ou o universo continuaria a se expandir indefinidamente e as galáxias se afastariam cada vez mais umas das outras, ou o universo entraria num processo de contração. Tudo dependeria da quantidade de matéria presente no universo, coisa que os astrônomos ainda não sabem muito bem. Mas se o universo possui matéria suficiente para voltar a se contrair algum dia, isto significa que ele já se expandiu e se contraiu outras vezes, não é? Isto seria uma conclusão óbvia, mas também pode ser que esta seja a primeira vez que o universo se expande. E se ele continuar a se expandir indefinidamente, resta ainda a pergunta de como tudo começou. Sim, pois como surgiu aquilo que de repente explodiu? Nesse ponto, a visão cristã explica o Big Bang como o momento mesmo de toda a criação. De fato, na Bíblia está escrito que Deus disse: faça-se a luz. Você se lembra quando Alberto falou da visão linear da história, característica do cristianismo? A noção que mais se adaptaria à fé cristã sobre a criação seria de que o universo continuará a se expandir indefinidamente. No Oriente, como você sabe, a história é vista como um processo cíclico. Isto significa que a história se repete por toda a eternidade. Na Índia, por exemplo, existe uma antiga crença segundo a qual o mundo está num processo contínuo de expansão e de contração. Assim, alternam-se o que os hindus chamam de o dia de Brahma e a noite de Brahma. Esta noção corresponde melhor, como parece óbvio, à noção de que o universo se expande e depois se contrai, para depois voltar a se expandir. E assim sucessivamente num eterno processo cíclico. Podemos, neste caso, imaginar um grande coração cósmico que bate e bate. Acho as duas teorias igualmente fascinantes e igualmente impossíveis de serem comprovadas. E ambas podem ser comparadas com o grande paradoxo da eternidade sobre o qual Sofia pensou um dia quando estava em seu jardim. Ou o universo sempre existiu, ou então um dia surgiu do nada. Ai! Eude colocou a mão na testa. O que foi? Acho que um mosquito me picou. Na certa foi Sócrates tentando despertar você para a vida. Sofia e Alberto continuavam sentados no carro, ouvindo atentamente tudo que o major contava à sua filha sobre o universo. Você percebeu que os papéis se inverteram completamente? Perguntou Alberto depois de algum tempo. Como assim? Antes eram eles que nos ouviam, enquanto nós não podíamos vê-los. Agora somos nós que os ouvimos e eles não podem nos ver. E isso não é tudo.
O que você quer dizer? No começo nós não sabíamos que existia outra realidade na qual vivem Hilde e o Major, e agora são eles que desconhecem a nossa realidade. Doce vingança. Mas o Major podia interferir no nosso mundo. Nosso mundo não era outra coisa senão uma única e grande interferência da parte dele. Não quero abandonar a esperança de que nós também podemos interferir no mundo deles. Mas isto é impossível, você sabe. Você já se esqueceu do que nos aconteceu no café? Ainda posso ver você tentando pegar a garrafa de refrigerante. Sofia ficou olhando o jardim enquanto o Major continuava a falar do Big Bang. E então teve uma ideia inspirada na expressão Big Bang. Começou a procurar alguma coisa no carro. O que é? Perguntou Alberto. Nada. Sofia abriu o porta-luvas e encontrou uma chave inglesa. Pegou-a e saiu do carro. Foi até o balanço e ficou bem na frente de Hilde, de seu pai. Primeiro tentou atrair o olhar de Hilde, mas isso não foi possível. Então ergueu a chave inglesa e golpeou Hilde na testa. Ai! Exclamou Hilde. Depois Sofia golpeou o Major na cabeça, mas ele não teve nenhuma reação. O que foi? Perguntou o Major. Hilde olhou para ele e disse: Acho que um mosquito me picou na testa. Na certa foi Sócrates tentando despertar você para a vida. Sofia deitou-se na grama e tentou empurrar o balanço onde os dois estavam sentados. Mas ele continuou parado. Será que ela não conseguiria movê-lo nem um pouquinho? De repente senti uma corrente de vento frio nas pernas, disse Hilde. Não pode ser. O tempo está tão agradável. Mas isso não é tudo. Tem alguma coisa por aqui. Não há mais ninguém aqui, Hilde. Só nós dois e esta agradável noite de verão. Não, há alguma coisa no ar. E o que seria? Você se lembra do plano secreto de Alberto? Sim, como não me lembraria? Eles simplesmente desapareceram da festa do jardim. Foi como se tivessem sido engolidos pela terra. Mas como se engolidos pela terra. Em algum momento a história tinha de acabar. Foi só uma coisa que eu escrevi. Mas você não escreveu o que aconteceria depois. Imagine se eles estiverem por aqui. Você acredita mesmo nisso? Eu sinto, papai. Sofia voltou correndo para onde Alberto estava. Impressionante, admitiu Alberto quando ela entrou no carro segurando a chave inglesa. Essa moça tem mesmo poderes muito especiais. O Major colocou o braço no ombro de Hilde. Você está ouvindo como é bonito o som da água batendo nas pedras? Sim. Amanhã vamos colocar o barco na água. Mas você está ouvindo como é estranho o sussurro do vento? Você está vendo como tremulam as folhas dos álamos? Este é um planeta vivo, Hilde. Numa passagem você escreveu sobre o que às vezes está nas entrelinhas. Sim, talvez também haja alguma coisa nas entrelinhas desse jardim. De qualquer forma, a natureza é cheia de mistérios. E agora estamos falando das estrelas no céu. Logo, também haverá estrelas na água. Certo, era assim que você chamava as fosforescências do mar quando era pequena. E de alguma forma você estava certa. As fosforescências do mar e todos os outros organismos compõem-se dos mesmos elementos que foram fundidos um dia para formar uma estrela. Nós também? Sim, nós também somos poeira estelar. Bonito isso que você disse. Quando os radiotelescópios captam sinais de galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância, eles nos mostram um pouco do que o universo foi em tempos primordiais. Isso significa que vemos as galáxias mais distantes tal como elas eram pouco depois do Big Bang. Tudo que o homem vê no céu são, na verdade, fósseis cósmicos de milhares e milhões de anos atrás. A única coisa que um astrólogo pode prever, portanto, é o passado. Isto porque as estrelas de uma constelação já se afastaram umas das outras muito antes de sua luz chegar até nós, certo? Certo. Há 2000 anos, as constelações eram muito diferentes do que são hoje. Eu não sabia. Em noites claras, podemos enxergar o passado da história do universo, tal como ele foi um dia há milhões, bilhões de anos. E ao fazer isso, de certa forma, estamos olhando para trás, rumo à nossa origem. Explique melhor. Você e eu também começamos com o Big Bang, pois toda a matéria no universo é uma unidade orgânica. Em algum momento, num passado remotíssimo, toda a matéria se concentrou num bloco tão assustadoramente maciço que um pedacinho do tamanho da cabeça de um alfinete pesava alguns bilhões de toneladas.
Esta matéria primordial explodiu devido à sua gravidade elevadíssima, e aquele bloco condensado inicial se desfez em pedaços. Só que toda vez em que olhamos para o céu, tentamos encontrar um caminho que nos leve de volta à origem. Que bela forma de se exprimir! Todas as estrelas e galáxias no universo compõem-se da mesma matéria. Um pouco dessa matéria se uniu aqui e agora. Uma galáxia pode estar a bilhões de anos-luz das outras, mas todas têm a mesma origem. Todas as estrelas e todos os planetas são de uma mesma estirpe. Entendo. O que é esta matéria que compõe o mundo? O que foi que explodiu há bilhões de anos? De onde ela veio? Este é o enigma maior. Mas ele diz respeito a todos nós, profundamente. Nós também somos feitos dessa matéria. Somos uma centelha da grande fogueira acesa há bilhões de anos. Também foi bonito isto que você disse. Mas não vamos exagerar na importância de todos esses números. Basta termos uma pedrinha nas mãos. O universo seria igualmente incompreensível se não passasse de uma pedra do tamanho de um limão. A pergunta nesse caso seria igualmente insondável. De onde veio esta pedrinha? Sofia levantou-se subitamente de seu assento no carro esporte vermelho e apontou para a baía. Estou com vontade de remar um pouco naquele barco, exclamou. Mas ele está amarrado? Além do mais, não conseguiríamos mover os remos. Vamos tentar? Afinal, é a noite do solstício de verão. Bem, podemos ir até perto da água. Saíram do carro e atravessaram um jardim. Já no ancoradouro, tentaram desprender o cordame da argola de ferro em que ele estava preso, mas não conseguiram sequer movê-lo de seu lugar. Parece pregado aí, disse Alberto. Mas nós temos todo o tempo do mundo. Um filósofo de verdade nunca desiste, se pelo menos a gente conseguisse desprendê-lo. Agora já tem mais estrelas no céu, disse Hilde. Sim, a escuridão desta noite de verão está perto de seu ponto máximo. No inverno as estrelas brilham com toda a intensidade. Você ainda se lembra daquela noite antes de você viajar para o Líbano? Era noite de Ano Novo. Naquela noite eu decidi escrever um livro de filosofia para você. Eu tinha estado numa grande livraria de Kristiansand e também na biblioteca, mas não encontrei nada adequado a um público mais jovem. É como se a gente estivesse na pontinha dos finos pelos do coelho branco.